Nós, sem o nosso corpo físico, nós temos outra cabeça. Nós pensamos diferente, nossa lucidez é diferente, a nossa interpretação da realidade é diferente. Não importa se é criança, se é adulto, não interessa. É como se tivesse, sei lá, uma memória RAM desse tamanho que você processa tudo instantaneamente. Era uma delícia. Então tudo que eu vivia era extremamente compreensível. E eu compreendia coisas complexas para uma criança. Mas quando eu voltava para o corpo, entrava na máquina velha. Sabe, no TK-85 lá, que era assim, usava o computador, era o botãozinho, voltava, travava, não lembrava das coisas direito. Puta, que troço horrível que era. Né? Além de todo o sufoco de carregar um corpo, né? É um troço complexo. Mas tudo isso foi um caminhar, um processo e tal, que eu fui me conhecendo. Eu fui descobrindo quem eu era, por que eu estava aqui, toda aquela história que os caras vão te mostrando. Até que chega nos meus 16 anos, que a maioria dos jovens está pensando em outras coisas. Está viajando nas histórias diferenciadas aí do reino feminino, né? Esse é um reino extremamente complexo. Não adianta passar de roupa hoje em dia. Então, nessa época que eu deveria estar essa piscina de hormônios, né? Por mais que a piscina de hormônios existisse, eu estava vivendo outro troço. Então toda a turma, meus primos, meus irmãos, todos saíram, inventando festa, e eu era aquele estranho lá, que ficava só na minha. E eu vivia esses negócios aqui, eu conhecendo pessoas. E depois de um certo tempo, eu comecei a interpretar como guias mesmo, mas não na visão kardecista, porque na minha família não tinha kardecista, aqui no católico. Mas eu vi que aqueles caras me orientavam, eles estavam sempre comigo, me pareciam, me falavam disso, ensinavam coisas, me mostravam como que as coisas funcionavam, como que eles faziam as plantas existirem, como... Era muito interessante. E aí eu comecei nessa época dos 16 anos a ter experiências dentro da Terra. E talvez aí resida todo um processo ligado à minha origem e à minha relação com eles. Foi muito interessante, porque eu já tinha uma certa maturidade, e eu saía do corpo já espontâneo, e eu encontrava esses seres, e eles começaram a me levar para vários locais, que nós entrávamos em cavernas. Eu lembro até hoje desses locais, se eu ver, eu lembro, que estou impregnado, e a minha memória já está indo para o pau, né? Eu estou com 52 anos, já começa a queimar os fusíveis, né? Os neurônios rompem, sei lá. Não é bem a mesma memória, mas esses troços ficam gravados. E eram cavernas que a gente entrava, ia caminhando nas cavernas, e nunca estávamos sozinhos, sempre mais pessoas juntas. E nós descíamos e chegava a um certo local que a gente parava de caminhar e entrava num outro setor da caverna. E eu sempre falo assim, era como se eu estivesse passando numa cachoeira, porque do nada você começa a sentir água fria batendo em você, assim, como se estivesse passando dentro d'água. Dava aquela sensação de frescor e ao mesmo tempo uma sensação de gelado, estranho, sabe? E os caras passando, e você vai atrás, né? Você não sabe. Eu não vou ficar aqui sozinho, escuro, o negócio meio escurando, assim. Quando passava dessas cachoeiras, assim, que era uma só normalmente, mas foram várias vezes, passava a cachoeira, você já estava em outro ambiente. Então na época, para mim, eu estava em outro ambiente. Você passava, você já estava num portal, como se fosse isso aqui, assim, só que tudo terra mesmo, pedra, né? E já estava lá, assim, como uma quadra e tal, um lugar iluminado. E lá nós começamos a viver outras experiências. Eles começaram a mostrar como que eles viviam, né? Como que esses seres tocavam o processo de vida deles, qual a relação deles com a gente e tal. Toda essa história que nós estamos cansados de saber, né? Só que para mim era novidade. E depois, quando terminava toda a experiência lá, o retorno era muito rápido, porque eles simplesmente falavam assim, agora é a hora de vocês retornarem. E eles não faziam absolutamente nada, simplesmente nós vimos aquilo ficando distante e a gente acordava. Eu digo a gente porque eu não estava sozinho, estava eu ali da família e tal, estava só eu. Mas existiam outras pessoas que iam juntas. Então é um processo, uma coisa. Você já encontrou essas pessoas? Algumas já. Onde, aqui ou lá? Aqui. Né? Que depois viraram amigos que a gente se conhece até hoje. Era um processo coletivo. Esse lugar era um lugar coletivo. Coletivo. Na sua percepção, esse lugar era um lugar físico? Físico, eu sei onde é. Ah, Físico. tudo de lá. Físico. Físico.
Os grupos do Peru, do Chile estão indo nesses lugares, estão indo lá constatando fisicamente o que está acontecendo. Tanto que eles vivem me convidando para ir junto, mas eu não tenho mais físico para encarar o Acre, a Amazônia, subir morro e descer, eu acho que eu não aguento. Eu ia ter que fazer que nem o Renê, uma academiazinha. Eu Renê, não estou vendo? Tá lá na vida. Para ficar mais bombado. Você manda eles, né? Eu falei, tem que preparar os dois. Prepara os dois igual vocês lá. Vocês trazem as informações. Né? Eu acho que vai ser por aí mesmo. Gostei assim, sabe? Fala que esse povo que vai. Eu também, porque mais faz esse troço, né? Porque, É mais fácil e mais rápido. só que eles querem que a gente esteja com esse troço. Eles que me deixam indignado. Mas também. Não que eu rejeite o povo. O povo é uma maravilha, mas eu digo assim que. Essas vivências é uma coisa complexa. Assim. É que nem você pegar um avião, um carro, depois um avião, depois outro carro e chegar 3 horas da madrugada no sertão. Não seria mais fácil só enchendo ali? Seria bem enorme. Então tem as bases também dentro da água, que é outra história, mas é muito parecido, que a gente visitou, tem todo o trabalho deles lá, muito ligado à geração de vida. Muito legal, os trabalhos dentro dessas bases oceânicas, eles trabalham com criação de vida, gente. Foi aí que veio todo o meu amor, assim, a minha dedicação da vida minha para a agronomia, para a produção de coisas orgânicas, criação de máquinas e instrumentos para a produção de vida, mas vida saudável, vida pura. Não essa coisa envenenada, totalmente transgênica, essas bagunças que a gente faz aí, que não tem realmente nada a ver com processos naturais. A natureza é perfeita, a gente que destrói. Mas o deles não é uma transgenia da mesma forma? Não é. É um troço muito diferente da transgenia. Tanto que quando, na última palestra lá, que eu estava falando da criação do ser humano, como foi, né? O pessoal, então nós somos transgênicos, né? Não, na verdade não é bem uma transgenia, é um mecanismo bem diferente. A transgenia ela é muito infantil, muito ignorante ainda. Ela é uma tecnologia extremamente primitiva. Ela vai dar ainda frutos extremamente nocivos para a nossa civilização, com certeza. Assim como vai dar coisas boas também. Vai ter uma outra rama que vai evoluir e vai ser originar coisas boas. Então esses seres, eles começaram a parar tudo. Só que para mim, veja bem, eu estou falando de ser, de pessoa. Para minha interpretação, tudo aquilo era no outro plano. Entendeu? Tudo aquilo era uma realidade extrafísica, ligada a coisas espirituais. Que depois, nessa época, o meu pai começou a investigar e viu no espiritismo explicações de coisas que eu vivia, e ele mesmo acabou estudando muito para me ajudar a entender o que eu vivia. E eu comecei a achar que eram coisas espíritas também, por mais que eu nunca fui espírita, não sou, eu comecei a ver uma empatia ali pela explicação que davam. Né? Eles explicavam o que eu estava vivendo, eu comecei a achar que era aquilo legal, estou vivendo fenômenos espirituais e tal. Só que a coisa não é tão simples assim. Né? Então, aos 18 anos, eu já estava no segundo ano da universidade e já tinha um grupo formado, nós já tínhamos um grupo lá em Santa Catarina, que eu estudava fora de casa, né? Aos 17 eu tive que estudar fora. Hoje em dia tem universidade em qualquer lugar, naquela época não tinha, né? Então, nós tínhamos um grupo de 13 pessoas que morávamos numa casa em frente à faculdade, cheia de árvores, e ali foi o primeiro grupo que nós formamos para trabalhar diretamente com esses seres. Então foi muito interessante até como que essas pessoas acabaram caindo na universidade, como que a gente se encontrou e começamos a formar esse grupo. Então dentro disso, nessa experiência, eu lembro claramente que eu fui orientado por esses seres que eu deveria fazer um jejum de 3 dias. E como eu já praticava yoga, eu já tinha toda uma relação com essa busca, vamos dizer assim, eu fiz esse jejum, fiquei 3 dias, na República mesmo, né? E tal, e não fui para aula, não quis saber de aula, falei, não, vou dedicar ao meu autoconhecimento. E é uma orientação que eu sempre fui meio sábio, assim, meio crítica comigo mesmo. Se é para seguir, eu vou seguir. Né? Se é para caminhar sem parar, eu vou caminhar sem parar, não vou parar. E aí, eu fiquei 3 dias sem água, sem nada. E no terceiro dia, quando eu estava acabando, não era bem de noite ainda, no terceiro dia, tarde, eu já estava com a sensibilidade hiper aguçada, né? Porque o jejum faz com que você perceba coisas que você realmente não percebe, normalmente. Assim. E começou a me dar um calorão. Falei, menopausa, andropausa. Calorão, falei, nossa, agora acabou já a minha vida.
E aquele calorão foi vindo, foi tomando conta de mim. Eu falei, nossa, agora vai me dar um treco aqui, não vai estar nem nos piá para me atender, né? Isso aí, rapaziada, tudo na faculdade. E aquele negócio foi esquentando, e foi muito legal. Agora, vendo agora, na época, eu ouvi, né? Com aquele calorão começou a se formar no ambiente que eu estava, que era um quarto simples, de repórter de estudante, mas de maluco, né? Então, cheio de coisas, começou a se formar dentro do quarto uma névoa azulada, que eu sempre explico para o pessoal que era igualzinho fumaça de incenso. Sabe quando você acende o incenso? Pode ser cigarro, né? Que é um troço tão assim, com um fumacinho do incenso, que é azulzinha, aquele tom de azul, meio acinzentadinho, começou a formar e começou a tomar conta, aquilo batia no meu rosto. Eu via aquilo tomando forma, sabe? E invadia o quarto inteiro. Nessa hora, eu via, aquilo foi interessante, foi sozinho, né? Aquilo eu vi descendo, formou no lugar onde eu estava, e eu vi uma coisa luminosa se mexendo assim. Parecia como se fosse uma ameba, uma coisa disforme, e que jogava uns rainhos para os lados, assim, tá? E aquilo foi descendo e entrou na minha cabeça. Que cor que era? Esquentou, era azul também. Só que tinha raios assim de outras cores, assim, um dourado, um prata. E aquilo foi entrando e se alojou aqui no meu coração, esquentou. Eu não tinha a menor noção, vê que sacanagem, né? Eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Eu achava um pouco de sacanagem, já briguei bastante, já não briguei mais. E aí aquele troço tomou conta, eu juro pra vocês, naquele momento eu fiquei louco de pedra. Sabe, porque eu senti um amor tão grande, mas um sentimento tão profundo. E tem aquele primeiro livro meu lá que eu escrevi, foi umas 2, 3 páginas, descrevendo o que eu senti. E o pessoal compartilhou em um monte de sites, até, porque é uma sensação que eu vivi de amor que, juro para vocês, é diferente do que a gente diz que é. Porque eu me lembro que eu abri a porta daquele quarto, eu amava tudo, todos os lugares, tudo que tinha ali, sabe? E eu olhei o pessoal indo para a faculdade, lá eu olhava as pessoas e sentia um amor por elas assim, sabe? Não é aquele amor de agarrar, é um amor diferente. E eu sentia cada um deles, e eu via o pessoal pisando com a mochila, indo para a aula, e eu sentia as pedras, as pedrinhas que eles pisavam, eu sentia em mim quando eles... É um troço muito estranho. É como se eu me sintonizasse com as pessoas, com aquelas árvores, com o ambiente que eu estava. Uma sensação de integração que é fantástica. Só vivendo, uma unidade muito profunda. As palavras são todas. Ah, não dá. Não dá mesmo. Imagine que você se sente unido a tudo. Hoje eu interpreto assim, nossa, os guias sentem isso direto pra gente, meu Deus do céu, quanta sacanagem a gente faz, né? Mas é um sentimento muito profundo, que eu só posso traduzir com a palavra amor, porque não tem outra palavra para traduzir o que é essa ligação. E a partir daquele momento, muita coisa mudou, porque eu comecei a descobrir, depois daquilo, que existia 2 vozes, e depois descobri que existiam 3 vozes dentro de mim. Eu comecei a entender que uma falava um troço, a outra falava outra, e tinha uma do meio que mediava. E eu fiquei naquelas interpretações de voz, mas não tinha ninguém para me dizer o que estava acontecendo. Oi? 18 anos que eu aprendi. Isso, esquizofrenia pura. Total esquizofrenia. Total esquizofrenia. Foi aí que eu comecei a descobrir quem eu era. Que eu comecei a detectar daquelas vozes qual a voz que era eu, qual a voz que era a interpretação. E aí que começou toda a minha caminhada de fato, foi nessa época. Porque o resto tudo foi um aprendizado para chegar naquele ponto. Aí rolou muita água embaixo da ponte. Em 83, o grupo nosso bem consolidado já. Antes disso, em 82, como os guias já tinham falado para mim, para me aperfeiçoar, trabalhar, estudar bastante sobre autossuficiência. Que eu buscasse desenvolver entendimento e compreensão de como criar tecnologia alternativa mesmo, para a autossuficiência, para que pessoas conseguissem viver independente do sistema. Imagina? E eu comecei a estudar aquilo, dentro da faculdade mesmo, eu pegava materiais, o que eu conseguia de material ligado à autossuficiência, eu fui estudando. E fui criando um modelo de grupo humano que pudesse viver completamente, o máximo possível, isolado e independente do sistema criado. Então,
Dentro dessa história toda, eu conheci em 82 o Projeto Alvorada. Eu fui num congresso em Esteio, no Rio Grande do Sul, aonde estava o Luiz Gonzaga, esse Acontece de Paulo, lá deu uma palestra do Projeto Alvorada dele. Nossa, eu me identifiquei com aquilo, falei, nossa, cara, eu mandei os próximos beats tinham passado para mim. E comecei a pegar uns materiais com ele começou a tocar figurinhas, só que naquela época não existia Facebook, não existia WhatsApp, era carta. Sabe, ou você tá cara a cara com a pessoa, manda uma carta, dia 15, 20 dias, então é uma coisa meio demorada, né? E eu comecei a compreender mais coisas ainda relativas a essa autossuficiência. E eu, o Quarta e mais um amigo meu, o Renato, lá que está em Alagoas, desculpa, chamei de Quarta, mas é Renato o nome dele, decidimos ir largar a faculdade e nós vamos lá começar a montar um projeto piloto na Serra do Cipó. Aí decidi mesmo, ia fazer o Cipó e tal, e ia começar a montar um projeto Alvorada lá ligado ao Luiz Gonzaga. Mochila preparada, ânimos renomados, redobrado, né? Vamos lá! Só que, alguns dias antes, uma semana antes da gente viajar, pintou uma exposição feira e a gente era muito ligado em abelha, eu sempre gostei muito de abelha, toda como funciona, no apiário e tal. Fomos na feira e tinha um grupo de argentinos numa banca lá mostrando umas colmeias de vidro, né, as coisas que eles produziam com as abelhas e tal. Eu não saía dali, pra mim era a melhor televisão, né, aquela caixa de vidro ali e tal. E eu olhava e tinha um argentino feio, sabe? Tadinho. Olha esse cara, né? Porque naquela época não era tão comum assim, os homens manifestarem atração por outros homens. Assim. Esse cara tava achando tão estranho, né? Sabe? Volta. De repente o caboclo tomou coragem e veio. Falei, é maior que eu. O teu nome é Emanuel? Ou é ladrão, ou sei lá o que é. Eu falei, sou, né? Eu preciso falar com você. Dona Soube aqui. É que meus guias me falaram que eu tinha que encontrar você aqui. Eita! Eu falei, mas do que você está falando? Não, eu me comunico com os guias que se comunicam com você. E eles me falaram para vir aqui e encontrar você. Eu vou fazer um resgate. Pegou uma agenda, abriu toda a comunicação do guia e o meu nome. Nossa, Uau! Puta, ali para mim foi uma paulada. Eu falei, nossa, mas o que ele quer, né? E era justamente o mesmo guia, que é um cara ligado ao oficial. Vamos conversar e tal. Me marcou um local, nós sentamos para conversar, imagina. Não fui para a Serra do Cipó. Acabamos ali mesmo montando um empreendimento ligado à apicultura e tal. E foi o primeiro projeto nosso ligado à comunidade, à vida rural, coisas do jeito. Pois bem, esse pessoal era ligado com esses guias, já tinha essa experiência com todos os grupos por aí e vieram para me inserir no sistema. Né? Em 83, que nós tínhamos esse grupo, eu tive a minha experiência do segundo Padre Cristal, que foi com um guia chamado Trépios, né? Que vamos dizer assim, a nível de evolução não, de trabalho, de linhagem, é como se fosse um irmão do oficial. Eles são idênticos. E esse ser fez uma prática com a gente, e foi muito legal, porque ele foi bem padrão mesmo. Bem esse padrãozinho que nós temos hoje. Né? Mas, gente, sem brincadeira, foi um troço físico, visível. Porque o negócio materializou. Então, eu digo sempre para o pessoal assim, nos anos 80, os guias tinham alguns procedimentos, alguns mecanismos de ação, assim como eles tinham nos anos 70, 80. Hoje, os mecanismos deles são diferentes. Eles estão se utilizando cada vez mais essa ação deles na formação da gente. Ou seja, a gente tem que ir acompanhando esse caminhar evolutivo. Na época, é como se nós fôssemos mais primitivos, seja como for. A ação tinha que ser concreta. A nave tinha que baixar, tinha que entrar lá, tinha que pegar um parafuso e descer. Né? Então, naquela época era mais ou menos assim. E aí que começou as experiências com os guias. E eu fui descobrindo que aquele negócio todo era físico, que tudo que eu tinha vivido eram em locais físicos,
e que a experiência com eles era com seres físicos e não alma penada, espírito, seja o que for, né? Eu comecei a entender mais como que funcionava toda essa história, que ainda para mim existia a dualidade entre as minhas experiências no astral e as minhas experiências que eu estava tendo com aquele grupo, com esses seres. E fui entender que tudo era uma coisa só. Através da materialização de nave, né? Porque os caras começavam a marcar momento, hora e tal. E aí aparecia um objeto. Né? E aquilo para nós era uma comprovação. E eu comecei a entender que todo esse mecanismo para mim era muito confuso. Mano, Sim. só uma dúvida aqui, mas aí quando você estava tendo aquelas experiências fora do corpo, os guias, né, que estavam te encaminhando e tal, naquele momento você estava no astral, né? Mas eles não, eles utilizam essas técnicas, né? Eles não têm isso. Não tem isso. Eles andam por esses níveis em domínio total. Tanto que uma frase que eu nunca esqueci, que eles sempre falavam, é que eles dominam a matéria. Eles conseguem interagir nos planos, tanto que para eles astral é matéria, mental é matéria. Tudo para eles são manifestações, sabe? Não são manifestações como a gente interpreta, só uma energiazinha, não. Para eles é uma coisa moldável, manipulável. Existe como se fosse sólido para nós. Ou seja, quando você está lá, você está vivendo uma realidade, um plano que para eles é material tanto quanto é muito interessante. Depois tem as experiências dimensionais, são um pouco diferentes. Aí, as informações que vinham em grande quantidade para nós eram sobre as transformações. Que a humanidade ia passar por grandes transformações, nós íamos ter profundas transformações a nível do planeta como um todo, e que era muito importante o máximo de pessoas possíveis resgatar a sua consciência, resgatar a sua eternidade, para poder viver esses momentos de grande convulsão. Ia se iniciar com uma crise econômica muito profunda e depois ia terminar com fenômenos telúricos muito fortes. Hoje a gente sabe que isso foi contornado, né? Isso já era para ter acontecido e foi sendo contornado e não está previsto rolar assim. Mas na época era essa a realidade que a humanidade estava caminhando. Falavam muito de tsunamis, mostravam tsunamis, coisa que ninguém sabia o que era isso. Um dos mapinhas que a gente construiu com o Ademar era o que aconteceria com o Brasil se o oceano levantasse alguns metros, né? Então aparecia a Amazônia totalmente tomada por um oceano, aqui no sul uma coisa e o resto, quer dizer, o Brasil ia continuar uma plataforma sólida. Se o oceano subisse vários metros, o Brasil não ia ser atingido, né? Outros países praticamente desapareceriam. Mas isso realmente teve importância naquela época, hoje não tem mais tanta importância assim. Tá chato, gente? Não. De repente falar da gente, nós não Tá muito legal. Essa opinião valeu. Esse é o PA. Assim pode ser até gostado. É o que a espera, já tá ligado, né? Tá ligado. Agora entenderam o que é piada, né? Então, nessa época aí, a pesquisa ufológica entrou na nossa vida violentamente. Porque daí nós conseguimos estabelecer conexão entre o que acontecia no outro plano e nesse plano, em que todas as coisas estavam interrelacionadas. Então, se eu saio do corpo e converso com o guia, eu estou falando com o mesmo guia que pode ser a nave que tomou um chimarrão comigo. Tomar um suco, alguma coisa assim. É o mesmo cara. Só que eles dominam isso, nós não. Nós ainda estamos atrelados a essa história de sair do corpo. E aí eu comecei, nessa época eu conheci o senhor Carlos Paz e viramos amigos, assim, amigos mesmo. Ele transformou em representante do Instituto aqui no Brasil, então eu enviava pessoas, fazia grupos e enviava lá para o Peru para fazer aquela trilha dos deuses astronautas que eles chamavam. E o pessoal ia para conseguir conhecer lá o deserto do Pucage, lá, a vista de Nazca, aquela coisa toda. E depois aquele acabamento místico, que nunca foi muito importante, mas vai para Machu Picchu, não sei o que, mas era para dar aquele chamariz. Porque o interesse mesmo era ver as relações dos seres do passado com a gente, né? Todo aquele, o deserto ali, o Peru é fantástico, tem muita informação ali. Eu acho que ali concentrou muitas pessoas sábias também, tem muita coisa boa, e que está ligado com o nosso futuro, com certeza.
Também daí os grupos de ufologia aí começaram a descobrir o nosso trabalho. Eu virei diretor da MUFON no Brasil, comecei a dar palestra em tudo que é canto aí, congresso de ufologia e tal. Então foi uma época assim que eu comecei a aparecer e falar da nossa experiência, dos projetos e tal, e começou a aparecer muita gente, e formamos alguns grupos e tal. Nossa, na época era mala direta, não era Facebook, né? Nossa mala direta era em torno de 1.200 pessoas. A gente freou, de calma, não vamos cuidar de tanta gente. Mas era ligado a tudo isso, mas tinha também essa ligação com a ufologia científica. Nós íamos nos congressos de ufologia científica expor a nossa teoria, que não era científica, né? Mas em que uma maioria das pessoas que estavam lá se interessavam pela nossa versão. Aí começa a criar aquelas dorzinhas no cotovelo e tal, né? Mas deixa pra lá. Então, nessa época aí, nós tínhamos um núcleo de práticas de yoga, tínhamos instrutores no grupo que praticavam yoga, e nós formamos o grupo dos 7, que era o grupo do pessoal mais velho, já imagine, velho com 19 anos, eram os mais velhos, daqueles que já passaram por um ralador, né, todas aquelas coisas todas, e formamos um grupo para conseguir gerenciar o negócio. E dentro de uma das práticas, lá no núcleo de yoga, que eu representei com essa imagem, que foi muito parecido com isso, nós tivemos todo aquele grupo, tivemos essa recepção do terceiro pai. Questões que nós nem sabia que era uma instrução, que era um processo, para nós não significava nada. O que significava era o sentimento que gerava. Sabe? Depois daquela experiência, você tem um sentimento diferente. Você tem uma convicção diferente. Você tem uma interpretação da realidade diferente. Então não é uma coisa à toa. A tua ligação com o teu irmão fica muito mais íntima, mais profunda e mais... tem mais a ver. Tem mais a ver. A tua relação enquanto ser e enquanto humanidade. E aí é um tema que eu não gosto muito de falar, mas eu me senti obrigado a falar, porque esse é um relato. Nós tivemos daí, a partir disso, depois do período, começamos a ter treinamentos voltados à área de proteção. Então começamos a ter toda aquela vivência em cima de se proteger, com ações externas, com agentes prejudiciais, com pessoas que podiam prejudicar todo o trabalho. Começamos a ter experiências assim com obsessores, aquela coisa toda que todo mundo já sabe hoje é rotina, né? Na época não era tão rotina assim. Então, experiências bravas, muito bravas, né? Até de perseguições físicas, assim, de gente vindo atrás de nós para pegar mesmo, sabe? Um troço meio estranho. Mas eu não vou entrar fundo nisso. Eu não gosto de trabalhar com esse tema porque praticamente não tem muito a ver com o que eu estou fazendo aqui hoje. Aí os primeiros guias de práticas, os trabalhos que nós usávamos, que era digitado, datilografado, depois copiado, umas xerocadoras bem vagabundas, com papel cor-de-rosa, que entrava junto, papel cor-de-rosa virava um xerox. Era um Deus da Não era um mimeógrafo, era uma máquina que você põe papel cor-de-rosa transparente com a folha. Aí entrava os dois, aí esquentava aquele papel cor-de-rosa. Aí você tirava ele com ele sozinho. Aí aparecia outra folha que treco impresso. E aí por isso você logo mandava o pessoal. Então todo mês você tinha lá direto. Aí em 1987 eu tive uma experiência muito forte, assim, que me marcou, que foi uma materialização de um ser no meu quarto. Só que era um desses assim, cabeçudinho. Pois bem, esse ser, ele marcou muito o processo nosso de trabalho. Porque eu estava preparando, eu já estava formado, já estava trabalhando com o governo na época, dando treinamento para agricultores, pequenos agricultores. E eu estava planejando um curso de agricultura que ia dar para um grupo, na região de Guarapuava, eu já estava em Guarapuava nessa época. E quando eu estava escrevendo como que ia organizar todo o treinamento que ia dar para os agricultores, né? Estava só eu no quarto e meus gatos. Eu gosto de gato. Dos gatos. Então aí eu estava ali escrevendo material, organizando. De repente começou a se formar a mesma névoa que nós já conhecemos dentro de dia. Isso não era de noite, era de dia. Se formar no meio do quarto, eu falei, nossa, mas quem que vai querer fazer comunicação agora que eu estou em outra onda, né? Estava ali montando curso. Não saquei bem qual é que era. Foi um troço estranho, assim. Porque não foi programado, ninguém marcou, nada. Aquilo foi formando no quarto, aquela névoa.
E de repente, quando aquilo começou a formar, meus gatos ficaram loucos. Eles começaram a subir pelas paredes do armário, tinha meus livros, e começaram a derrubar tudo, sabe? E eu abri a janela e eles voaram para fora. Não era um passarinho, era um gato, mas eles voaram. Para fora, não ficaram. Aí eu fiquei encafifado, deixei os papéis, fiquei olhando aquela neblina que foi se formando, e dentro da neblina se formou esse ser aí. Não é esse aí, isso é um desenho. Era diferente. Ele não tem olho preto assim, não. É olho azul, com pupila, não é essa coisa, nada a ver com o Grey. E esse ser se apresentou para mim. E ele falou, eu sou o IN, eu venho aqui em nome da Confederação falar para você de um trabalho que tem que ser feito com o máximo de grupos possíveis. Eu não coloquei a data ainda, seria no mês de agosto, lá, numa data específica, que ia ter o que eles chamavam de convergência harmônica, que é quando um número X de pessoas realizando determinadas atividades a nível de mundo ia mudar todo o contexto para o planeta como um todo. Parece grande, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Aí eu anotei tudo aquilo e a coisa se dissipou. Daí eu mostrei e tal. E na semana seguinte nós íamos para um congresso em Curitiba do pessoal da Aquarena Cultural. Eles fizeram um trabalho lá muito interessante sobre o autoconhecimento. E lá no congresso aparece um cara que estava em contato com a Shirley MacLaine lá nos Estados Unidos, local. Ele tinha recém-chegado dos Estados Unidos e veio contar as experiências da Shirley MacLaine aqui para nós. Falou assim, o mestre Tecan lá, que ela tem contato, ela conheceu lá no Peru, então veio para a Shirley MacLaine e falou para nós espalharmos isso. E passou a mesma data, a mesma hora e a mesma história. O que era para ser feito. Foi muito legal. Porque a rapaziada estava dispersa ali, né, dentro do congresso. Todo mundo se olhou assim de longe, dá para ver as caras regaladas assim. Verdade, que era aquilo ali mesmo. Então, isso aqui foi importante porque foi uma comprovação para um grupo de pessoas, e que nesse grupo de pessoas estava a minha família inserida, né? Meus pais, todo mundo participado. Daí na tal convergência harmônica, nós tivemos avistamento de 13 naves no local onde nós fomos, foi feito todo um trabalho lá de purificação, tudo isso que nós já conhecemos hoje.